apenas 18 minutos, o Flamengo já vencia por 3-0 a equipe do Juventude. Como sempre digo, há maneiras e maneiras de você derrotar um time mais fraco quando você tem uma boa equipe. O Juventude, nesse momento, é o pior time do Campeonato Brasileiro, é o Lanterna. Um Lanterna convicto, que segue na última posição mesmo com a derrota do Fortaleza no último lance do jogo em Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino. Pois é, esse Juventude o Flamengo atropelou, vencendo com autoridade. Empolgou a torcida, o pessoal começa a fazer contas. Será que dá para brigar pelo título brasileiro? Bem, falaremos sobre esse jogo, vamos também lembrar como foram campanhas anteriores, para que o torcedor do Flamengo possa raciocinar em cima dos números e imaginar o que será necessário para brigar por mais um título da Série A. E o quão difícil é a situação depois de muitas derrotas sofridas desse primeiro turno que vai se aproximando do seu final. Tudo isso nesse vídeo que tem o apoio e o patrocínio de OneFootball, o aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. No OneFootball você vai encontrar muito conteúdo e de graça. Vídeos, entrevistas, estatísticas, tempo real dos campeonatos mais importantes do mundo. E você verá daqui a pouco, passando aqui ao meu lado, as estatísticas de Flamengo 4-0 para o Juventude, jogo disputado no Mané Garrincha em Brasília, estádio que recebeu mais de 65 mil torcedores na noite dessa quarta-feira. Foram mais de 100 mil pessoas nos dois jogos, somando o público de sábado, quando o Flamengo venceu em Brasília o Coritiba por 2-0, e esses 4-0 em cima do Juventude na quarta-feira. Então você faz o download do OneFootball, você tem acesso a muitas informações e pode acompanhar o Campeonato Alemão, entre outros, ao vivo e com imagem. Tudo isso é de graça. E quando você faz o download do OneFootball, você apoia o canal, porque você mostra para os nossos amigos do OneFootball a força do youtube.com/Mauro César. Primeiro vamos falar do jogo, tá? Estreia de Cebolinha, nitidamente fora de ritmo, se equivocando em algumas jogadas, mas quase fez um gol e deu uma assistência para o gol de Lázaro, que foi o quarto gol. O Flamengo abriu o placar com Pedro, ampliou com Pedro, fez o terceiro gol com Everton Ribeiro, tudo no primeiro tempo. Aos 18 minutos já estava 3-0 e lá, já na parte final do jogo, já aos 40 minutos, 41, o Lázaro fez o gol de número 4, fechando a conta. Detalhe importante que até destacamos na live depois do jogo, live que você pode até assistir, acessando o link que está aqui na descrição do vídeo. O Flamengo, dos 7 últimos gols, fez 6 encabeçadas. E o que não foi de cabeça foi uma bola cruzada também. Vamos recapitular. Contra o Atlético Mineiro, o segundo gol foi de peixinho marcado pelo Arrascaeta. Gol de cabeça. O gol que abriu o placar contra a equipe do Coritiba no sábado em Brasília foi de Gustavo Henrique, também de cabeça. Cruzamento de Lázaro. O segundo gol na vitória sobre o Coxa foi marcado por Diego. Cruzamento de escanteio, como fora o primeiro gol, de Marinho. Bola raspada pelo Pedro e chegou marcando o Diego Ribas com o pé direito. Primeiro gol no jogo contra o Juventude. Pedro de cabeça no passe dado pelo Arrascaeta. Pedro marcou o segundo de cabeça, Everton Ribeiro marcou o terceiro de cabeça no passe do Gabriel Barbosa, o Gabigol, e o quarto gol do Lázaro no cruzamento de Cebolinha. Ele mandou de cabeça para as redes também. Importante frisar que observe que esses cruzamentos têm sido passes pelo alto, com precisão, buscando o jogador bem colocado, não têm sido jogadas assim aleatórias. Eu jogo a bola na área e vejo o que acontece. Não, os jogadores que fazem os gols, eles têm encontrado a bola na medida certa, no tempo certo, e isso é um tratamento, isso é um trabalho da comissão técnica do Dorival Júnior, que começa a dar muitos resultados. O Flamengo tem criado também jogadas pelo chão, mas tem sido muito letal nas jogadas aéreas. Isso é uma evolução muito importante, o time sabendo aproveitar, e o Pedro marcando gols de cabeça, que nunca foi o forte dele, mas conseguindo agora marcar gols de cabeça. Essa vitória faz parte de um roteiro projetado pelos rubro-negros, de uma sequência de pontos que poderiam ser acumulados ao final do primeiro turno, pelo nível dos adversários. São adversários do bloco de baixo da tabela. O Coritiba está lutando para entrar na zona de rebaixamento, perdeu inclusive para o Corinthians por 3-1 na noite dessa quarta-feira em São Paulo. O Juventude é o lanterna. Na sequência, o Flamengo vai enfrentar o Avaí, que não está na zona de rebaixamento, mas é um time que veio da Série B, o time que está lutando muito para permanecer na Série A, continuar ali longe da zona da degola. E na abertura do segundo turno, outro time da zona de rebaixamento desse momento, que é o Atlético Goianiense, que pode estar lá ou não quando começar o segundo turno. É provável que esteja, porque já perdeu nessa 18ª rodada para o Atlético Paranaense, também na quarta-feira, em Curitiba, por 4-1.
Então o Flamengo tem uma sequência de jogos, né, 3 como mandante, esses 2 que foram em Brasília, Curitiba e Juventude, e o quarto dessa sequência que abre o retorno, que será contra o Atlético Goianiense, mais comando do Flamengo. E entre eles o jogo contra o Avaí e Florianópolis, é o único fora de casa. Se fizer esses 12 pontos, o Flamengo vai fechar o turno contra o Avaí, chegando aos 30 pontos. Né, 30 pontos ganhos. E aí ele pode chegar a 33 na abertura do segundo turno, se derrotar a equipe do Atlético Goianiense. Eu preparei uma tela para você ver qual foi a situação do Flamengo ao final de cada turno nos últimos anos. Não será fácil buscar esse título, independentemente das dificuldades impostas pelo calendário, com disputas paralelas de Copa do Brasil e Libertadores. É evidente que o objetivo do Flamengo é avançar nas 2 competições eliminatórias de mata-mata, mas note que não será fácil, tirando como base os campeonatos mais recentes. Veja a tela. No Campeonato Brasileiro de 2018, o Flamengo, ao final do primeiro turno, com 19 jogos, tinha 37 pontos. Dessa vez só pode chegar a 30. Tá? E estava apenas a 4 do São Paulo. O campeão foi o Palmeiras. Agora, detalhe, o Palmeiras tinha 33 pontos. Estava 7 pontos, então, atrás do líder e com uma grande campanha no retorno, sob o comando do Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras foi campeão brasileiro. Então, tirando o Palmeiras como base, até seria possível, mas a situação do Flamengo é ainda pior. O Palmeiras, na época, tinha 33, o Flamengo vai chegar no máximo a 30, e deverá estar numa distância maior em relação ao líder do que o Palmeiras tinha naquela ocasião, em 2018. Em 2019, não. O Flamengo já tinha o Jorge Jesus, que pegou na 10ª rodada e já era líder com 42 pontos, muito bem colocado. Em 2020, o Flamengo fechou o turno com 35 pontos, a 2 do líder, que era o São Paulo, e foi campeão. Conseguiu o título. Mas veja, 5 pontos a mais do que o máximo que o time pode alcançar nesse primeiro turno de 2022. No ano de 2021, fechou o turno com 36 pontos, já a 6 do líder Atlético, terminou em segundo lugar. Mas veja que a campanha do ano passado, que já não era tão animadora, ainda assim, bem melhor do que a campanha desse ano de 2022, quando pode chegar no máximo a 30 pontos. Para isso terá que derrotar o Avaí em Florianópolis domingo às 11 da manhã, e aí pode ficar até a 9 pontos do Palmeiras. Palmeiras como líder. Se o Palmeiras vencer o América Mineiro nessa quinta-feira à noite em Belo Horizonte e derrotar o Internacional na última rodada, o Palmeiras ficará 9 pontos à frente do Flamengo, com 39 pontos ao final do primeiro turno. Mesmo que o Palmeiras não chegue a tantos pontos e tudo, é difícil. Tem muita gente na frente, são muitos jogos. Não é uma tarefa impossível, mas é uma tarefa muito complicada do Flamengo tentar buscar o título brasileiro nessa temporada, depois de uma campanha muito ruim no primeiro turno. Mas tem que remar, tem que buscar a pontuação para pelo menos ficar entre os times mais bem colocados, que vale uma vaga na próxima Libertadores. Porque se não for campeão da Copa do Brasil, tampouco da Copa Libertadores, não terá vaga no próximo torneio internacional mais importante do nosso continente, se não fizer uma campanha entre os melhores times do Brasileirão. Então é necessário pontuar. Aí sim, para chegar em quarto, quinto, ali dá para chegar não digo tranquilamente, mas é perfeitamente possível. Eu acho que para o Flamengo ser campeão brasileiro, ele tem que fazer um segundo turno aí de 15 vitórias, 14 vitórias. Para você ter uma ideia, o Palmeiras, até o momento, né, faltando ainda 2 jogos para fechar o primeiro turno, o Palmeiras já acumula 9 vitórias, pode chegar a 11. O Flamengo no segundo turno terá que fazer algo em torno de 14 vitórias aí, para poder pontuar muito, e aí torcer por tropeços dos seus adversários, aqueles que estão à frente, para aí sim tentar chegar à conquista do título brasileiro. O Flamengo está em 7º lugar, então tem 6 times à sua frente que precisariam ser superados para que ele pudesse chegar ao título brasileiro. Não é uma tarefa fácil, mas a obrigação, com esse elenco tão farto agora, a chegada do Vidal, o Cebolinha já estreou, obviamente é buscar o melhor possível. Cebolinha deu assistência, um bom jogo até dentro das suas possibilidades, nitidamente fora do ritmo de jogo. O Flamengo venceu com autoridade e deixou o seu torcedor muito satisfeito. Esse vídeo tem o apoio do OneFootball, aplicativo que você pode baixar e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Convido sempre você a fazer um download, porque é uma maneira de você aproveitar todo um conteúdo que é gratuito, é de primeira, e claro, você também apoia o nosso canal, mostrando para o OneFootball a nossa força, que vocês estão com a gente e prestigiam o jornalismo independente aqui do youtube.com/Mauro César. Neste domingo, antes de falar do domingo, vamos lá. Todos os links que estão aqui embaixo são correlacionados ao que você viu aqui nas chamadas.
Use 360, Caneca 360, com as peças do canal, clube de membros do canal, canal de cortes, faça sua inscrição, curso online de jornalismo esportivo, blog do Mauro César no UOL Esporte, tudo aqui embaixo, nos links, você vai acessando e vai apoiando o canal de diferentes maneiras. E a nossa agenda, tá? Do fim de semana. Domingo, 11 da manhã, jogam Avaí e Flamengo. Então, acabou o jogo lá para 1 da tarde, live aqui no canal, certo? Encontro marcado. Por volta depois de umas 3h15, teremos uma live especial antes do início dos jogos das 4 da tarde do Brasileirão, tá? Então, outra live do domingo. E após as partidas das 16 horas, mais uma live, a gente arredonda aí a rodada, fala do jogo do Flamengo, fala do jogo do Palmeiras com o Inter, do Fluminense com o Braga, tudo isso no domingo. Então, domingo com 3 lives, e eu conto, claro, com a sua audiência. É isso aí, saudações. Ah!